O cafenapolítica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília entrevistam hoje o professor, economista, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo e diplomata de carreira, Adriano Benayon. Adriano Benayon é um conhecido analista político também e recentemente publicou, este livro, Globalização versus Desenvolvimento, que é um apanhado de todas as aulas que ele deu na Universidade de Brasília e pelo mundo afora, e ele reuniu tudo isso aqui num ensaio de 335 páginas, e mais recentemente ele também reuniu os recentes artigos que ele publica quase que semanalmente na chamada blogosfera, porque ele, sendo um economista alternativo, ele não tem espaço na grande mídia. E se chama Economia Política, do professor Adriano Benayon, que reúne os últimos artigos do professor. Mas é sobre um desses artigos e alguns desses artigos que nós vamos conversar hoje com o professor Benayon, Adriano Benayon, que muito gentilmente acolheu o nosso convite para esse bate-papo aqui no Café na Política. Então, professor, nós temos aqui à sua disposição o microfone, mas eu gostaria só de colocar uma coisa inicialmente, a sua preocupação com esse assédio que o senhor diz está sofrendo o Brasil desde que Getúlio Vargas deu um tiro no coração, para evitar o golpe de Estado naquela época. Dali para frente o Brasil só emborcou em termos de soberania, de desenvolvimento, de política social efetiva, e teve todas as suas empresas. Não sei se eu vi num de seus artigos que 70% do PIB nacional hoje não é mais brasileiro, é das multinacionais, é isso? É isso. Então, eu queria que o senhor explicasse assim, com mais, com essa sua verve de professor, como é que isso acontece e por que a população não reage, não há digamos assim, que nem um processo argentino ou venezuelano que se levante contra tudo isso e impõe uma política social mais efetiva. Não é fácil de responder a isso tudo, mas eu vou tentar o possível. Não, realmente, isso é muito abrangente e muito importante. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esse assédio a que o amigo Leite Filho fez referência, ele é um assédio muito forte do Império que já vem de antes do golpe que eles conseguiram dar em 1954, em razão do qual o Getúlio Vargas se suicidou. Bom, mas, inclusive, eu nem vou entrar nesse detalhe do suicidou. O fato fundamental para o Brasil é que o presidente ali foi derrubado por um golpe de Estado, e também gostaria de dizer que o tiro que ele levou, a morte dele, não frustrou o golpe. Poderia ter frustrado, mas não frustrou, porque ela só revelou muito claramente, apesar de toda a enorme carga que a mídia, que sempre foi controlada pelo poder estrangeiro aqui no Brasil, vamos dizer, quase 100% da mídia aqui, sempre sofreu a influência da corrupção e da grana que vem de fora do país e do poder econômico ligado a esse poder financeiro externo que atua dentro do Brasil. Então, o que é que acontece? Apesar de toda aquela campanha, apesar daquele atentado forjado pelo Império, mas que foi considerado como realmente um atentado contra o Carlos Lacerda, inimigo do Vargas, na realidade não foi um atentado para matar o Lacerda, como foi montado na armação do golpe. Quer dizer, não obstante, a mídia e grande parte dos brasileiros acreditaram na tramóia
do golpe. Então parecia que a opinião pública tinha ficado contra o presidente. Entretanto, o efeito que a morte dele teve foi revelar fortemente a enorme popularidade que ele tinha granjeado por tudo que ele tinha feito, principalmente no tempo da chamada ditadura, Estado Novo, cujas ideias e projetos ele retomou quando foi eleito em eleições livres, diretas, em 1950. Mas a partir do momento que o Getúlio foi eleito pelo povo em 1950, era evidente que ele era, como diz em francês, o Leite-Filho esteve há pouco na França, ele era, como se diz em francês, a bête noire, quer dizer, a besta negra, a fera do imperialismo que tinha que ser abatida de qualquer jeito. Então, ali já, talvez no dia da posse... Foi abatida justamente pelo anfangaté da plutocracia nacional, que era o Carlos Lacerda. Era um carreirista político que se valeu naquele momento dessa questão do apoio quer dizer, da ojeriza que o Império Mundial tinha em relação ao Vargas, ele aproveitou para surfar, vamos dizer, nessa onda, né? Não, pois é. Então, essa coisa toda, né, a população realmente deu o seu apoio ao Getúlio, né? Tanto é que quebrou o jornal, fez o diabo. Só que aquilo ali não se refletiu em termos políticos e econômicos, né? Porque chegou o golpe, né? Mataram o Getúlio e implantaram o que eles queriam implantar, né? E o Getúlio não tinha implantado uma estrutura política com lideranças, com estratégia para estar pronta nesse momento para aproveitar o elan daquelas manifestações populares. Que com a morte dele foram milhões, dezenas de milhões de pessoas acorreram às ruas, tanto ao funeral como a manifestações, como você lembrou, em vários estados. Então estava claro que o presidente tinha grande apoio popular entre os trabalhadores, principalmente, e também entre os empresários nacionais, aqueles que tinham alguma consciência de que a prosperidade deles se devia às políticas que o presidente Vargas tinha implantado. Agora, o problema do presidente Getúlio Vargas é que ele não se preparou, vamos dizer assim, estrategicamente, para a ameaça que estava pairando sobre ele. Ou seja, diante desse assédio que o Império faz em vários países, lembre-se que na época, no mesmo ano, ou um ano antes, não me lembro, foi derrubado o Mossadegh, primeiro-ministro do Irã, que tinha adotado uma política nacionalista. Era um plano internacional, inclusive concebido e admitido pela própria CIA, né? Assim admite até hoje, né? Que realmente derrubou o presidente lá, depois o Vargas e depois o Perón. Exatamente. O Perón. Exatamente. Agora, veja bem o Leite Filho. Então, eu estava dizendo que o presidente Vargas, com todos os méritos que ele tem, ele acabou deixando que o seu grande projeto de nação fosse abortado. Por quê? Porque ele não se preparou, repito, estrategicamente, ou seja, com organização política, de certa forma revolucionária, para poder enfrentar esse tipo de campanha, de pressão que o Império usa, usando todos os meios. Ele corrompe gente no Congresso, na política, em todos os lugares. Até no meio militar, grande campanha no meio militar. Ele tinha incorrido num erro grave também, que foi insistir em mandar a FEB para a Itália. Aí começaram os oficiais brasileiros. Erro por quê? Porque o Brasil não tinha forças armadas organizadas. Precisou mandar uma força expedicionária sob comando norte-americano, com material e tudo mais norte-americano, e, logicamente, o poder imperial colocou oficiais bem treinados de ligação para começar a conquistar a mente de alguns dos
oficiais, chefes militares brasileiros que foram à Itália. Colocou gente falando português muito bem. Inclusive o general Vernon Walters, né? Que foi o chefe do golpe. Aqui no Começa Brasil, ali. né? O chefe americano do golpe. Então é difícil você recapitular todos os erros estratégicos, a falta de pulso, vamos dizer assim. Porque Getúlio Vargas era um gaúcho assim, meio tipo do jeito meio conciliador, não era um gaúcho daqueles, vamos dizer, de pôr para quebrar. Então, o que aconteceu? Inclusive, a própria Revolução de 30, ele não agiu revolucionariamente, ele apenas veio na crista da onda revolucionária porque ele era o político mais importante do Rio Grande do Sul, mas ele nunca foi de briga. Vamos situar historicamente os fatos. O Getúlio, a gente está falando do Getúlio, logicamente, também por causa da comemoração dos 60 anos do 24 de agosto, que aconteceu agora em 2014, né? E também a gente estranha, porque sendo considerado o principal presidente do Brasil, né, do Brasil moderno, e esses 60 anos passou quase que em branco aqui no Brasil. Ninguém, quer dizer, nenhuma grande reportagem, nenhum debate nacional é construído para examinar a obra do Vargas, que continua aí, né, com a Previdência Social, toda a legislação, a CLT, e as multinacionais que viraram as nossas nacionais, né? As empresas estatais, as empresas estatais que acabaram sendo vendidas na época do Fernando Henrique. Mas é isso, professor, entrou... Doadas, como dizia o Hélio Fernandes, né? Doações, privatizações. Né? Isso mesmo. Bom, mas a verdade é o seguinte, é que a mídia ressurge novamente, né? Para toda mobilizada, assestando justamente uma outra experiência, digamos assim, mais moderna, mais popular, né, que foi tentada com o Lula e depois com a Dilma, claro, que se adaptando às circunstâncias do momento, porque senão também o pobre do Brizola, coitado, não conseguiu, justamente que tinha uma mensagem mais coerente, né, de nacionalização, de soberania e tudo. O Lula foi mais vivo e conseguiu chegar lá, né, e implantou. Você pode até discordar, né? Mas implantou um tipo de programa social, né? Essa coisa de levar muita gente da pobreza para a classe média, isso é verdade. A educação melhorou de alguma maneira e muita gente tem oportunidade, a mãe, né? Quer dizer, o filho da empregada doméstica pode, bom, se formar em medicina, não é mesmo? Quer dizer, não deixa de ser alguma coisa. O senhor que é um homem mais de caráter assim, revolucionário, iconoclasta, como você fala, né? Talvez não concorde tanto com isso. Mas nós temos só 3 minutos para terminar esse programa, professor. Nós vamos então fazer esse pequeno intervalo e depois o senhor terá todo o espaço possível para justamente justificar isso. E o que é que está acontecendo agora com essa mídia em cima? A mídia como braço direito, né, como a face assim, mais aberta do grande capital financeiro internacional. Como é que ela está se mobilizando para derrubar essa experiência popular de governo? Daqui a pouco. Não, mas aí, pode falar. Não, só esse ganchozinho rapidinho. Há um grande economista norte-americano e escritor, que até foi grande assessor do presidente Reagan nos Estados Unidos, que era um conservador e homem também. Ele tem uma expressão interessante nos Estados Unidos, que ele criou um jogo de palavras, né? Press e imprensa, né? Então ele chama lá de prostitute, quer dizer, a imprensa prostituta. Né? Exato. É isso, né, que a gente vai abordar daqui a pouco no segundo bloco do cafenapolitica.com.br com o professor Adriano Benayon. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória.
Desafios Brasileiros na Era dos Gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. O cafenapolitica.com.br, neste segundo bloco da entrevista com o professor Benayon, Adriano Benayon, ex-professor da Universidade de Brasília, diplomata de carreira e economista com um título de doutorado, PhD, na Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Então, professor, nós estávamos comentando desse assédio novamente da mídia, né? Agora que se desenvolve a campanha presidencial, né? Assédio que o senhor começou lá mostrando, né, a força da mídia desde a época do Getúlio Vargas, que passou vários governos e continuou mandando, apesar desse interregno aí que houve, né, a partir de 2002 com a eleição do presidente Lula e em seguida da presidente Dilma Rousseff. Pois é, então, esse assédio que é realizado não só pela mídia, mas por N outros meios aqui no Brasil, ele faz parte de um esquema que é de impedir o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país de enormes dimensões, com recursos naturais absolutamente fabulosos, com algumas coisas que são únicas no mundo, como um território que não é o maior do mundo, mas é de longe o maior com terras aproveitáveis, com água, com sol, recursos minerais incríveis. Então, se o Brasil tivesse se tornado um país com indústria e tecnologia próprias, ele seria, evidentemente, uma grande potência, né? Que, evidentemente, estaria inviabilizando que os Estados Unidos continuassem absolutos no continente. Então, é evidente que a estratégia do Império foi abortar o desenvolvimento do Brasil, que estava sendo estimulado e orientado na época do presidente Vargas. Daí aquele golpe de 54 que, infelizmente, teve êxito. Como eu estava dizendo, o próprio suicídio do Vargas não frustrou os objetivos. Por quê? Porque imediatamente, após o golpe, entrou um governo em que o vice-presidente era um mero fantoche, o governo era um governo dos militares entreguistas, que nem todo militar é entreguista. Houve até governos depois militares que foram menos entreguistas do que muitos civis. Uma das razões pelas quais também a própria saída dos militares e uma democratização fajuta permitiram que o Império continuasse aprofundando as suas garras dentro do Brasil. Muito bem. Então, o que é que eu quero dizer? Assim, citar rapidamente o próprio Henry Kissinger, que foi um dos grandes, vamos dizer assim, gerentes dessa política imperialista. Ele chegou a declarar, ele declarou depois, eu creio, não se poderia tolerar o surgimento de um Japão no hemisfério sul. Quando ele falou em Japão, estava se referindo a uma potência industrial, porque na época em que ele falou, o Japão estava surgindo como a segunda economia mundial e tal, né? Muito bem. Então, sempre esteve claro isso, que o objetivo é desfrutar, dominar o país e dominar esses recursos naturais fabulosos. Então, por que é que hoje se privilegia entre os agentes do Império
no seio da mídia e de vários outros instrumentos com que o Império conta no Brasil, por que é que se deu uma ênfase incrível, inusitada à candidatura da senhora Marina? Por quê? Porque ela tem uma trajetória de fazer atividades políticas e sociais que beneficiam o Império. Ou seja, uma pseudopolítica ambientalista cujo objetivo e resultado é fazer com que as potências imperiais controlem imensos territórios, especialmente na Amazônia, onde estão os recursos de subsolo, por exemplo, mais fabulosos do mundo, tanto metais preciosos como estratégicos. E sabemos que a oligarquia britânica, que é a principal promotora da senhora Marina, a oligarquia britânica, ela busca e quase consegue monopolizar mundialmente a extração de minérios. É no Brasil, é na África, é no Canadá, na Austrália. Então, o objetivo são principalmente os minérios e o controle social do Brasil, mantê-lo, e o Brasil está entrando, está cada vez mais desindustrializado. Por quê? Porque a sua indústria foi apropriada pelas empresas transnacionais. E a partir de quando? A partir do golpe de 54, porque logo em janeiro de 55 foi instituída uma legislação de capitais estrangeiros que entregou a indústria brasileira, e não apenas entregou a produção e o mercado, entregou tudo isso pagando, dando subsídios fantásticos. Então não existe política mais entreguista do que essa. E o senhor Juscelino Kubitschek, que é tido como um ícone por muita gente, ele foi o homem que aplicou essa legislação. Eu diria que por exemplo, assim como o JK estava para o governo golpista de 54, que abriu o caminho para que as multinacionais dominassem a economia brasileira e a desindustrializassem, ele está na mesma proporção do Collor, que instituiu a legislação da privatização e outras mais, liquidou empresas públicas, está para o FHC, que é o mega entreguista, é o símbolo maior, inclusive autodeclarado com sua finalidade de acabar com a era Vargas, como ele mesmo declarou. Então, o mega entreguista que acelerou ainda mais aquele trabalho que começou lá em janeiro de 1955, com algumas instruções da SUMOC, que fazia o papel do Banco Central na época, e que determinaram isso. Resultado, o Brasil hoje, a tecnologia própria que foi criada no Brasil foi desaproveitada. Grande parte dela foi apropriada pelas transnacionais. Não existem mais empresas com possibilidade de ter acesso ao mercado, que é a única maneira de você criar e desenvolver tecnologia nacional. O Brasil não tem uma marca de coisa nenhuma, como a Coreia do Sul tem, como Taiwan tem alguma também. N países de menor porte conseguiram desenvolver alguma indústria própria. O Brasil não, foi abortado. Inclusive, e depois, onde ficou se desenvolvendo alguma tecnologia nacional, foi das estatais. Aí veio, nos anos 90, os golpes violentos, que foram as eleições fraudulentas do senhor Collor e do senhor FHC, que deram vamos dizer assim, um tiro de misericórdia na indústria nacional. Na verdade, essa coisa toda foi muito bom. O que acontece é o seguinte: o neoliberalismo, ele veio com o Collor, depois o Fernando Henrique. Foram quase 20 anos. Você falou muito bem há pouco, dizendo assim, muitos civis que se achavam melhores que os militares, né, menos comprometidos com os americanos, foram muito piores do que ele. Né? Fernando Henrique, então, nem sem se fala. Comentário. Né? Pois é.
Mas o que houve também é o seguinte, houve uma reação depois, né? Partiu ali da Venezuela, né? Houve aquele movimento do Chávez, o movimento bolivariano, que inundou praticamente toda a América Latina, e o Lula e a Dilma também devem a essa corrente, né, terem, de alguma maneira, penetrado no imaginário popular para pelo menos chegar ao governo, não ao poder. Mas o que é que acontece agora? A CIA e todos esses instrumentos, né, de pressão dos Estados Unidos e do sistema de dominação mundial agora estão agindo violentamente na Venezuela. A Venezuela, no começo, em março, passou 3 meses, né, em completo distúrbio lá, provocado por estudantes financiados, treinados a partir do México. E agora, por exemplo, estão dizendo não, tem provas de que esse mesmo sistema está tentando agir em Cuba através, né, do envio de estudantes provocadores que saem da Costa Rica, da própria Venezuela e também do Peru, né, que é um país. Então é o seguinte, essa situação toda, né, de atribulação que quer se viver num continente que é um continente pacífico, que é o Brasil, no entanto, depende dessa política e claro que a eleição presidencial no Brasil, de outra maneira, né, mais sutil, digamos assim, ela visa justamente a provocar, né, esvaziar o governo ou derrubar de vez pelo voto. Exato. Se tivermos tempo, vamos pôr os pingos nos is. Ou seja, eu penso que sob os governos petistas, o Brasil não conseguiu criar uma situação de reverter todo esse domínio que a oligarquia financeira e os cartéis transnacionais estabeleceram dentro do país. São governos de compromisso, de tentar fazer alguma coisa em prol do país, até para ganhar uma certa base política, mas que tem uma deficiência muito grande, que eles mantêm essencialmente tudo aquilo que foi instituído pelos mega-entreguistas, pelo Collor, pelo FHC. Não se reverteu praticamente nada. E continuaram os subsídios aos cartéis internacionais. Agora, ainda para pôr os pontos nos is, o Império não ficou satisfeito com isso, ele quer mais. Quer dizer, ele tem um governo que se acomoda. Não dá para comparar o Brasil com a Venezuela, porque lá houve um movimento, inclusive, que começou militarmente, começou com tiro e depois mostrou que tinha empenho popular, está sendo desestabilizado, como se fez no Chile, que deram dinheiro para os caminhoneiros, né, pararem o abastecimento, né, deu dedó para eles não trabalharem. Em todo o país, na Venezuela deve ter sido. Agora eles não estão dando dinheiro, não, estão dando formação para os jovens. Também. Para os jovens. Isso é muito importante, professor, porque eu estava lendo aquele livro da Hillary Clinton, né? Dizem que será a futura presidente dos Estados Unidos, porque não tem outro para competir com ela. E ela conta nesse livro, chama-se Hard Choices, que não chegou ainda aqui no Brasil, mas está nos iBooks da vida, né, nos livros digitais. Ela diz o seguinte, que a mídia, que as redes sociais, que a sociedade civil é que prioridade absoluta dos Estados Unidos, né? E cita os exemplos, né? O exemplo do Irã, né? Através do Twitter, através dos celulares, aquelas chamadas de celulares. No Irã tentaram, mas como a revolução era muito forte, eles esmagaram aquela tentativa lá, mas o governo quase caía também. E agora, né? Na Venezuela, achavam que o Maduro era um ia tipo cair assim, de Maduro. Ia cair de Maduro. E vão em cima de Cuba agora. Cuba já está se mobilizando, inclusive vai denunciar esse plano lá dos estudantes, né, na Organização das Nações Unidas. Pois é, o Império não cessa, ele usa quaisquer meios, quer dizer, o que o Maquiavel descreve nos seus ensinamentos, que deviam ser os básicos nas aulas de ciência política, o que os príncipes faziam pelo poder, parece até brincadeira de criança com o que o Império Mundial faz hoje, né? Quer dizer, aquela história de usar todos os meios para ter o poder,
Isso aí realmente é fora de dúvida. E com os meios atuais, as tecnologias altamente desenvolvidas né, no campo da informática, tudo a serviço do mal. A psicologia, há um instituto que foi criado em Londres há 100 anos ou mais, o Tavistock Institute, que foi o mentor da propaganda, inclusive nazista, que o Império continua fazendo até hoje, repetir a mentira incansavelmente, desvirtuar os valores, tudo isso, como é que se diz assim, amolecendo a dignidade e a vontade de resistência dos povos dominados, inclusive os deles lá também, né? Quer dizer, eles têm a sua periferia, né? Sempre coitado, foi né? assim. São piores que a gente. Né? A Grécia, por exemplo, Portugal... Por exemplo, eu cito no meu livro, por exemplo, o Império Britânico, dono absoluto do mundo, saqueando todo mundo, né? O ouro do Brasil, as riquezas da Índia, da China, de tudo que era lugar, no auge do poder financeiro, dessa oligarquia da City de Londres, no século XIX, o povo lá de Londres trabalhava em fábricas imundas, com crianças de menos de 14 anos, trabalhando no escuro, sei lá, 16 horas por dia. Isso é um império, quer dizer, ele domina e procura imbecilizar e, vamos dizer assim, neutralizar os povos todos explorados, inclusive os deles. Correto. Então, professor, nós temos mais 2 minutos, né, para terminar esse programa e gostaríamos de colocar o microfone à sua disposição para o senhor fazer uma pequena análise, né, do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo e alertar, na medida do possível, os nossos telespectadores. Pois é isso. Pegando o gancho com o que eu disse ali, que o Império quer mais, é o seguinte. Então, eu estou vendo o momento atual da seguinte maneira. O Império continua tendo no Brasil o que ele quer. Cada vez ele obtém mais concessões. Ele tem aquele monopólio de emitir dólar, qualquer uma empresa estrangeira, ou qualquer gringo, ou brasileiro mesmo, que tenha dólar, ou que tenha crédito no exterior, eu quero comprar isso tudo aqui, toda a Asa Sul, eu vou comprar tudo isso. Então eles chamam um corretor, eu vou comprar isso tudo. Problema nenhum. Ele liga lá para o banco, ele tem crédito, o banco lá emite um empréstimo para ele, acabou. Em dólar, aí ele compra tudo. Por quê? Porque o dólar é aceito no mundo. Então, o que o Império tem a fazer é só dar um clique no computador, ele compra tudo nesse sistema. Daí a importância que haveria de se criar um novo sistema que está apenas sendo ensaiado através dos BRICS. E por isso isso representa outra bête noire, né? Outra besta negra que se chama Vladimir Putin, né? Digamos assim, porque estão em cima do Vladimir Putin, né? O Putin agora é o grande ditador. E a China agindo discretamente ali. Eles querem transformar o Putin numa espécie de Saddam Hussein. Exato. Quer dizer, e a capacidade de mentir, de usar a mídia é infinita aí do Império. Agora, eu quero dizer o seguinte, então qual é a jogada no Brasil? Com o PT, ele continua conseguindo tudo. O buraco do Brasil continua afundando. Mas o que ele deseja é que esse buraco seja cavado com maior profundidade e velocidade. E por isso ele tem 2 candidaturas, como se fosse numa corrida de cavalo, 2 cavalos que correm com a blusa do mesmo proprietário, que é a dona Marina e o senhor Aécio Neves, com preferência para a dona Marina. O Aécio Neves seria o faixa, como se usava na terminologia do turf, né, das corridas de cavalo. Mas a blusa é a mesma. E a dona Marina certamente tem preferência porque ela é um agente mais tradicional, que já há muito tempo colabora com esses interesses da oligarquia financeira, especialmente britânica. Daí que todas as fichas estão da grande mídia, de tudo mais aí do sistema, dos banqueiros locais que são subordinados à oligarquia financeira externa, o caso da dona Neca, do Banco Itaú, esse negócio todo que são mentores da campanha da Marina. Quer dizer, tudo isso é ativado para que o Império
não só consolide, que é o que já está acontecendo, mas acelere o seu poder de dominação dentro do Brasil. Muito bem, professor. Nós agradecemos, assim, a presença muito honrosa para nós, do Café na Política, do professor Adriano Benayon, diplomata, economista, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo. E o Café na Política volta na próxima semana com mais um dos nossos entrevistados.